sexto ano, dando continuidade às nossas aulas online. Vamos aprender hoje o que são retas paralelas e retas concorrentes. Retas paralelas são retas que não têm ponto em comum. Elas têm a mesma distância, elas estão na mesma posição, tanto horizontal quanto vertical e quanto inclinadas. Essas são as retas paralelas. As retas concorrentes, elas são um pouco diferentes. Por quê? Porque elas têm um ponto em comum. Temos aqui alguns exemplos de retas paralelas. Eu tenho aqui duas retas e elas estão na mesma posição, têm o mesmo espaço e elas são chamadas de retas paralelas horizontais. Eu vou chamar essa reta A e essa reta de reta B. Lembrando que as retas, elas são representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. Então aqui eu tenho duas retas paralelas horizontais, eu tenho aqui duas retas paralelas verticais e tenho duas retas paralelas inclinadas. Então as retas paralelas são as retas que não têm ponto em comum, elas estão na mesma posição e têm o mesmo espaço. Observa que essa reta aqui, elas estão deitadas, elas estão na mesma posição. São chamadas de retas paralelas horizontais, reta A e reta B. Tenho aqui mais duas retas paralelas verticais, elas estão na mesma posição. E aqui mais duas retas inclinadas. Então aqui eu tenho três exemplos de retas paralelas, horizontais, verticais e inclinadas. Temos aqui outro esquema. E nesse esquema nós temos aqui várias retas. Reta A, reta B, reta C, reta D, reta E e reta F. Observa que nós temos aqui três retas deitadas, B, C e D, então são horizontais. Eu tenho duas retas aqui em pé, que é a reta E e a reta F, são as retas verticais, e tenho a reta A aqui, ó, que é uma reta inclinada. Então aqui eu vou identificar retas paralelas e vou identificar retas concorrentes. Então aqui nós temos B e C, a reta B e a reta C, elas são paralelas. Então como é que eu vou representar? Reta B, esses dois tracinhos aqui, ó, paralela à reta C. Elas estão na mesma posição. A reta E e a reta F, elas são concorrentes. Por quê? Porque elas têm um ponto em comum aqui, ó. Então, o ponto F aqui, ó. Observa a reta B e observa a reta F. Então, elas são concorrentes porque tem um ponto em comum aqui, ó. Certo? Então, quando as retas têm um ponto em comum, elas são chamadas de quê? De retas concorrentes. E nesse esquema aqui também, eu posso identificar três pares de retas paralelas e também três pares de retas concorrentes. Então, a reta B, ela é paralela com a reta C. Então, representei dessa forma aqui, reta B paralela, reta C. A reta C, ela é paralela com a reta D. Aqui, ó, reta C e a reta D. Observa que elas estão na mesma posição, elas estão deitadas no sentido horizontal. E aqui, ó, tanto aqui no C e no D, os espaços são iguais. A reta E e a reta F também são paralelas. A posição delas é em pé. Então, são duas retas paralelas. Reta E e a reta F. Também aqui eu posso observar três pares de retas concorrentes. Reta A, ela é concorrente com a reta C. Reta A e reta C tem um ponto em comum aqui.
Se tem um ponto em comum entre essas duas retas, elas são chamadas de retas concorrentes. Temos aqui outro par de retas, né? No caso, a reta D e a reta F. Tem aqui um ponto em comum entre essas duas retas. Quando tem ponto em comum entre as retas, elas são chamadas de retas concorrentes. Quando não tem ponto em comum, elas são chamadas de retas paralelas. Vamos observar aqui outro exemplo. Eu tenho aqui 3 retas. Reta R, a reta S e a reta T. A reta R com a reta S, elas são paralelas, elas são inclinadas. Observa que aqui tem o mesmo espaço. Então, elas são chamadas de retas paralelas inclinadas. Já a reta T é uma reta que está aqui, é uma reta inclinada. Então, aqui eu tenho 2 ângulos. Esses ângulos são chamados de quê? Ângulos de inclinação. E nesse espaço aqui, ó, eu tenho o espaço da reta R com a reta S. Lembrando que elas são chamadas de quê? De retas paralelas, porque elas estão na mesma posição. Retas paralelas inclinadas. Temos aqui vários exemplos de retas concorrentes. Então, retas concorrentes são retas que têm um ponto em comum, formando ângulos agudo, obtuso, ou então ângulos retos. Então, aqui no exemplo, eu tenho aqui reta M e a reta N. Observa que eu tenho aqui um ponto em comum. Um ponto em comum entre a reta M e a reta N. Aqui eu formei 4 ângulos. Então, aqueles são mais fechadinhos, eu posso chamar de ângulos agudos. E esses ângulos aqui mais abertos, eu posso chamar eles de ângulos obtusos. Então, mais uma vez, lembrando que retas concorrentes, elas têm um ponto em comum. Reta M e reta N. Temos aqui outro exemplo de retas concorrentes. Eu tenho a reta R e a reta S. Lembrando que as retas, elas são representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, observa que eu tenho a reta R, ela está aqui em pé, que é no vertical, e tenho aqui uma reta S aqui no horizontal. A partir do momento que eu cruzei essas duas retas, eu formei aqui 4 ângulos retos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 ângulos retos. Cada ângulo desse mede 90 graus. 90 graus. Se eu formei aqui no cruzamento dessas duas retas ângulo de 90 graus, então eu posso dizer que a reta R, ela é perpendicular à reta S. Como é que eu represento a reta R perpendicular à reta S? Reta R, a letra R minúscula. Esse símbolo aqui representa perpendicular à reta S. Então, a reta R é perpendicular à reta S. Eu tenho aqui um ponto em comum entre essas duas retas e formei 4 ângulos agudos, ou melhor, 4 ângulos retos, cada um de 90 graus. Se você somar todos esses ângulos, nós teremos 360 graus. Temos agora mais outro exemplo aqui. Temos 3 retas, aliás, 4 retas. Reta U, reta S, reta R. E aqui nós temos, vou colocar reta A. Aqui na reta U, eu tenho um ponto em comum com a reta S. A reta A tem um ponto em comum com a reta S. E a reta U tem aqui um ponto em comum com a reta R e com a reta A. Então, digamos que o ponto A, o ponto B e o ponto C pertencem à reta S. O ponto C
ele pertence tanto à reta A quanto à reta S, que é o ponto em comum que é o C. Digamos que eu tenho aqui o ponto D. Então, esse ponto D aqui, ele pertence à reta R, ele pertence à reta A e ele também pertence à reta U. Então, observa que os pontos, eles são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. As retas são representadas por letras minúsculas. Reta U, reta A, reta S e reta R. Já os pontos são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Lembrando que, qual é a diferença entre retas paralelas e retas concorrentes? Retas paralelas, elas não têm ponto em comum. Elas têm o mesmo espaço, elas estão na mesma direção. Elas podem estar na direção de paralelas, paralelas horizontais, paralelas verticais e paralelas inclinadas. Já as retas concorrentes, elas têm pelo menos um ponto em comum. Então, elas podem ser chamadas de retas concorrentes, porque tem um ponto em comum, e foi formado 4 ângulos aqui, ó. 2 ângulos agudos com 2 ângulos obtusos. E já essa reta aqui também ela é concorrente, porque tem um ponto em comum. E foi formado aqui ângulos de 90 graus. Se houve um cruzamento entre essas duas retas e foi formado 4 ângulos de 90 graus, eu posso dizer que a reta R representada com letra minúscula e a reta S, elas são perpendiculares. E observa também no outro exemplo aqui, que as retas são representadas com letras minúsculas e em cada reta tem os pontos, né? Os pontos são representados por letras maiúsculas. Os pontos que estão em comum entre as retas. O que são pontos em comum? São pontos que pertencem 2 ou 3 retas ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui o ponto D, ele tanto pertence à reta R, como pertence à reta U e como pertence à reta A. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre retas paralelas e retas concorrentes. Bons estudos!